Se você é médico e médica e quer saber como que o médico investidor pode diminuir a sobrecarga de trabalho, como é que a gente pode lidar com isso, né? Qual que é a melhor forma que o médico investidor tem, qual que é as melhores ferramentas que o médico investidor tem justamente para poder evitar cair nessa cilada, que é trabalhar demais e ganhar de menos, tá certo? Não curtir a vida, não aproveitar as nuances que o cotidiano tem para nos oferecer de tudo aquilo que é de bom, tá certo? Então, no primeiro momento, eu quero que vocês entendam que tudo que eu falar aqui vocês têm que aplicar de uma forma subjetiva na sua vida, né? Não é preto no branco. Não são ciências exatas, são coisas simbólicas que envolvem o cotidiano de cada um, o contexto de cada um. Mas como eu disse, como eu falei nos stories de hoje, princípios. É sempre bom nós termos princípios, os quais nos guiam, os quais a gente pode seguir, os quais, quando houver alguma dúvida em nossas vidas, a gente volta no princípio e tira aquela dúvida, tá certo? Por quê? Porque aí só assim nós vamos tomar atitudes acertadas. Em meio a crises, em meio a problemas, em meio a bons tempos também, porque muitas das escolhas erradas que nós fazemos, a maioria das vezes está tudo bem, está tudo certo, tá? Então, é para isso que eu tô aqui, ok? Meu nome é Fabrício Matheus, para quem não me conhece, eu sou médico, investidor e educador financeiro e tenho essa missão maravilhosa que é trazer mais médicos como você para o mundo dos investimentos. Porque eu cheguei à simples conclusão de que médico que está bem financeiramente é um médico que vai atender melhor o seu paciente. Ou seja, lá na ponta, quem vai ganhar em último caso é sempre o paciente, tá certo? Então, dito isso, vamos voltar aqui para o tema. Como o médico investidor pode diminuir a sobrecarga de trabalho? Quais são as ferramentas, quais formas eu, Fabrício, você médico, você médica, independente do momento que você se encontra, pode ir lidando, pode ir fazendo escolhas para que você não tenha que trabalhar de forma exacerbada, tá certo? Então vamos começar aqui. Primeiro ponto, que eu julgo muito importante. Commodity. Se o seu serviço é tratado como commodity, você vai sempre estar nessa corrida dos ratos. Você vai sempre ter que trabalhar mais, vai ter aquele precinho padrão de plantão, precinho padrão da hora. Não vai conseguir empregos mais específicos, funções mais específicas, tá certo? Então você tem que se diferenciar da manada, não tem como. E quais são as formas, Fabrício, que existem para eu me diferenciar da manada? Desculpa. Não só como investidor, mas também como médico. Cara, a principal forma é na hora de se especializar, na hora de buscar um conhecimento que te diferencie no mercado, tá certo? E aí o que a gente tem? Primeiramente, residência, que é um clássico do médico. Todo médico que forma, ele sabe que em algum momento ele vai ter que escolher se ele trabalha, se ele faz residência, se ele faz os dois, porque é algo que vai afetar na vida dele, entende? Então, se você não quer ser tratado como uma commodity, você não quer que aquela clássica frase, né? Médico é igual sal, é barato, branco e tem em todo lugar, né? Branco por causa da questão do jaleco. Então, se você não quer ser tratado como sal, então você não pode agir como sal, né? Não pode ser salgadinho. Mas brincadeiras à parte, é basicamente isso. Buscar especializar, então fazer cursos livres, fazer pós-graduação. E quando eu falo isso, não é só no sentido de encher o currículo. Não, não é só encher o currículo. Mas é buscar contatos, redes de network, mostrar bom serviço pelos lugares no qual você passa. Porque às vezes você pega um emprego, mesmo que seja um emprego temporário, mesmo que seja uma coisa que não te pague tão bem, às vezes por você performar muito bem ali naquele lugar, por você fazer um serviço de excelência, tratar as pessoas bem e tudo mais, você acaba sendo lembrado quando novas oportunidades, quando melhores oportunidades aparecerem, entendeu? Então é muito importante que você deixe uma boa marca por onde quer que você passe, tá certo? E aí, eu faço o link com uma outra coisa, que é buscar algo no qual você cresça. Em que sentido? Cara, se eu trabalho para uma prefeitura, eu não sou concursado, eu tenho um emprego fixo, eu sou um contratado, e ali eu sei que eu não tenho potencial de crescimento, ou seja, eu tô no topo porque é um lugar engessado, e já aconteceu isso com a minha pessoa em específico, então eu sei que, cara, ali não vai vingar. Não vai vingar. Não quer dizer que eu deva desmerecer esse trabalho, que eu não deva trabalhar. Às vezes as coisas servem
de forma temporária. Então eu posso ter um emprego, posso ter alguma coisa de forma temporária, a qual eu posso usufruir daquilo, mas que não me coloque numa zona de extremo conforto, que eu me dê por garantido e estacione ali, igual um carro velho, tá certo? Porque isso não vai ajudar, não vai ajudar. Então eu percebo muita gente que às vezes quer atender no particular, que quer fazer marketing para poder buscar pacientes e fica com medo e tudo mais. Gente, não é um bicho de sete cabeças, não é um bicho de sete cabeças. Tem gente hoje que ensina isso muito bem. Eu aqui, o meu foco é falar sobre finanças, né, sobre investimento, educação financeira, mas eu acabo orbitando por essas outras nuances, porque é tudo no que tange a vida do médico, entendeu? É tudo que tange a vida do médico. Mas você, por exemplo, que quer atender no particular, busca conhecimento sobre. Fala, vamos ver aqui, o que eu preciso para ter no particular? De princípio, eu não preciso comprar um prédio. Eu posso alugar uma sala uma vez na semana, entendeu? Eu posso fazer um marketingzinho com tráfego pago, contratar uma agência, alguém, colocar um dinheirinho ali, dentro das regras do conselho, obviamente, porque também você não vai, se uma pessoa sensacionalista, você não vai fugir das rédeas, tá certo? Você tem que se manter na linha nesse sentido. Então é isso. Esse primeiro assunto, esse primeiro ponto dentro desse assunto que eu acho muito importante para a gente discutir é justamente esse. Se diferencie de alguma maneira. Você não tem que ser o médico que dá o plantão generalista e que recebe a mesma coisa que. Não que às vezes você é recém-formado, tá? Mas é só para exemplificar. Uma pessoa que acabou de sair da faculdade, tá lá, nu e cru, acabou, formei, peguei o diploma hoje, amanhã estou trabalhando. Eu peguei o CRM hoje, amanhã estou trabalhando. Então, é muito ruim você se manter nesse patamar, nesse nível de dinheiro. Porque é o preço mínimo, é o preço baixo. Ah, Fabrício, mas paga bem. Paga bem até certo ponto. Isso não é sustentável, porque você pode ser trocado, porque vai aumentar o número de pessoas no mercado. E conforme aumenta o número de pessoas no mercado, se você não se diferencia de alguma forma, você vai estar afadado a ganhar aquela média. E sabe o que é mais louco quando a gente fala em finanças? Preços de plantão, de consulta, de tudo isso, se você pega aí, faz uma retrospectiva, né? Faz um retrospecto, você vai perceber que não teve um reajuste tão grande na média dos preços. E até às vezes o contrário, até às vezes houve uma diminuição do valor do plantão, do valor de uma consulta de um médico generalista. Em contrapartida, aumentaram-se o número de médicos e de médicas e também subiram o preço das coisas, tá certo? Ou seja, o dinheiro ele meio que vai perdendo o valor. E aí o valorzinho, o precinho ali que te pagam de salário, de plantão, ele não anda em paralelo, ele não acompanha. E se ele não acompanha, o que acontece? Você, óbvio, eu vou usar a palavra aqui de forma extrema, mas você empobrece, né? Você perde poder de compra. E óbvio, quando eu falo empobrecer, gente, não é, ai meu Deus, fica pobre. Mas é assim, você vai diminuindo. Você vai diminuindo as coisas as quais o seu dinheiro pode sustentar, pode comprar. E aí você não pode subir de padrão de vida, você não pode manter alguns, entre aspas, luxos os quais você mantinha. Tudo isso porque você não prestou atenção no mercado, na parte financeira, tá certo? Então por isso que eu falo, é extremamente importante você estar ligado nessas coisas, ok? Um outro assunto, também, muito importante. Adquira o menor número de passíveis possível. Como assim? Primeiro, passíveis é tudo aquilo que você compra e te gera gastos, que só consome dinheiro, ok? O que entra como passivo? Um carro, uma chácara que você não visita, um carro que você não usa direito, tudo aquilo que você comprou, gasta dinheiro, coloca uma parte importante do seu capital e não te retorna nada, tá bom? Pode até retornar em serviço e tudo mais, mas eu digo assim, não é algo que está gerando uma renda passiva, tá bom? Isso é um passivo. É até engraçado, né? Que o passivo não gera renda passiva. E por que eu falo isso? Quanto menos passivos você adquire, mais flexível fica a sua vida. Vou repetir. Quanto menos passivos você adquire, mais flexível fica a sua vida. Por quê? Porque se você precisar se mudar, você precisar passar por um período qual você restringe os seus ganhos financeiros, você consegue fazer tudo isso de uma maneira tranquila, de uma maneira qual você não se comprometa, não precisa ficar apavorado em pagar boletos, em ter que trabalhar muito mais, ok? E aqui a gente volta, rebusca o título desse programa. Você evita uma sobrecarga de trabalho. Quanto menos passivos,
menos exposto à sobrecarga de trabalho eu fico, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso, tá? Ah, Fabrício, então é real, eu vou comprar um carro, mas agora quando eu for comprar um carro, eu vou ver um carro que não seja tão além das minhas possibilidades, que não consuma tanto combustível, que não tenha um seguro tão caro. E óbvio, quando eu cito esses exemplos, eu estou falando para o médico mais novo, para a médica mais nova. Às vezes tem um médico que já está mais consolidado, que ele já tem muitas especializações, que ele já tem um influxo de renda extremamente maior, e aí ele faz as análises dentro das possibilidades dele. Às vezes ele não vai querer um carro de meio milhão, mas ele tem um carro de 100 mil, de 200 mil, entendeu? Porque às vezes de meio milhão poderia colocar um pouquinho mais de pavor na vida financeira dele, um pouquinho mais de ansiedade. Então, cara, vai indo, sabe? Você vai ajustando, as coisas vão ajustando. É como um paciente internado. Paciente internado, você passa visita nele dia a dia, entendeu? Você reajusta a prescrição dele, você faz a evolução dele, é dia após dia, é conforme os sintomas, é conforme a melhora ou piora. E é assim com a nossa vida. Não adianta eu querer chegar e ser radical nas coisas as quais tangem as finanças, não tem como. Porque senão você gera de fato uma dissonância muito grande entre realidade e o que de fato é, tá? Nem sempre o que está na nossa cabecinha reflete o que é a realidade, entendeu? Então é isso, adquirir menos passivos possíveis. E aí, só para fazer um complemento, o que já é óbvio, que eu inclusive falei no programa passado, é evitar as dívidas, tá? Porque as dívidas elas consomem duas coisas, elas consomem tempo e consomem dinheiro. E se você já não tem tempo e já não tem dinheiro, e ainda vai ter que trabalhar para sustentar esse tempo e esse dinheiro que você vai ter que pagar, aí é um prato cheio para sobrecarga de trabalho. Então, se você não quer sobrecarga de trabalho de jeito nenhum, larga a mão de dívida, ok? Larga a mão de dívida. Paga as suas contas em dia, foge de financiamento. Se você já está no financiamento, procura amortizar as parcelas, procura antecipar o máximo possível para que você invista. Para que você pegue esse dinheiro e invista, e reinvista ele, ok? E aí, um outro ponto que eu gosto muito de lembrar, que já é uma coisa extremamente batida no mundo dos investimentos, mas é porque faz sentido, que chama-se a reserva de emergência. Se você não tem uma boa reserva, e o que eu falo de reserva? Reserva é aquele dinheiro que você separa, você não vai ligar para quanto ele está rendendo, né? Ele não é um dinheiro que ele tem que te dar um retorno muito grande, mas é um dinheiro que ele tem que estar à sua disposição. Então, precisou, você está com aquela grana ali. E por que eu falo que isso ajuda a evitar a sobrecarga de trabalho? Porque a reserva de emergência, ela permite transições de carreira. Ela permite você se sustentar por um período qual às vezes você não consiga se bancar com o seu trabalho. Então, eu vejo muitas pessoas que elas decidem, né, que antes de se formar elas não têm dinheiro. São pessoas que vêm às vezes de família humilde, de classe média baixa. Elas falam, Fabrício, eu vou formar, vou trabalhar um tempo, vou juntar uma grana, porque eu vou fazer residência e quando eu fizer a residência eu tenho esse dinheiro para me manter. Porque a residência, convenhamos, ela não é um grande salário, né? Não é uma grande coisa, a bolsa da residência. E aí é como se fosse uma reserva. Então ela faz essa reserva de sustento, digamos assim. Então a reserva de emergência é muito importante para transições. Às vezes você está no emprego que você já está fadigado mentalmente, você já não suporta, aquilo está te consumindo. E aí você não quer largar o emprego porque o emprego é o que paga o seu sustento. Mas você sabe que você precisaria, sei lá, de 2, 3 meses para procurar alguma outra coisa, para fazer uma transição. Mas aí você não tem nem 2, 3 meses de dinheiro. Entendeu? E aí você ter esse respiro te permite a sair dessa sobrecarga, te permite uma transição de carreira. Então, às vezes eu estou no emprego que não me apetece, às vezes eu quero mudar de cidade, quero fazer alguma outra coisa, só que eu não tenho grana o suficiente para dar esse salto, para ir desse ponto para o outro. E aí é que entra essa sua reserva, porque essa reserva vai garantir o seu sustento, vai garantir a sua tranquilidade nesse período, entendeu? E aí você vai estar melhor, né, mentalmente falando, e vai realmente poder refletir se são as escolhas acertadas para você, se é o trabalho acertado para você. Tá ok? E da mesma forma, outra coisa que eu sempre oriento as pessoas, saindo um pouco da questão da reserva, é sobre férias. Sobre férias. Como assim, Fabrício, férias?
Quando você for tirar férias, tira mesmo. Porque às vezes você tem 3 vínculos, 4 vínculos, você tira férias de um, mas não tira do outro, aí tira do outro, mas não tira de um, e aí vira uma bagunça, e você nunca tá, digamos assim, 100% de férias, ok? E isso é importante, principalmente quando você quer refletir acerca daquilo que você vai seguir ou não. Então eu tô no emprego que bateu uma dúvida, será que eu continuo? Será que isso é sustentável no longo prazo? Será que eu tenho um potencial de crescimento aqui? E aí você vai e tira uma férias, pô. Óbvio, quando der. Não pode tirar férias a qualquer momento, mas o padrão do mercado que eu percebo é pessoas acumulando férias, ou aquela coisa de não pode tirar férias, ou até tem certos vínculos, né, por a pessoa jurídica ou por empresa que não tem férias. Não tem férias. Mas aí você tira esse tempo pra refletir, porra. Talvez tenha isso que você quer, se tá valendo a pena. Porque se você entra num fluxo de trabalho muito grande, você não tem tempo mental mesmo, pra pensar. Você não tem espaço na sua cabeça, na sua agenda, e você passa a fazer as coisas de uma forma tão automática que vai te consumindo e você não gera uma renda, você não se preocupa em investir, você não se preocupa em melhorar financeiramente, tudo em prol de de um trabalho sem significado. É médico, é medicina, ok, é nobre. Mas quando eu tô falando da parte laboral da coisa, não faz sentido. Tá certo? Então, sim, você tem que tirar um tempo para pensar nas coisas da sua vida, das suas finanças, para você decidir se você vai continuar, se você vai trocar, se você tem pontos de melhoria, se você pode ser promovido, se você pode ganhar mais. Porque é o que eu falo, se você chega num lugar e de cara você já tá no teto, Fabrício, pelo menos eu não vejo sentido em continuar ali. Porque eu preciso ter um próximo degrau, preciso ter um próximo passo, eu preciso ter essa questão na qual eu controle as minhas melhorias. Então é óbvio que eu vou lidar melhor nos lugares nos quais eu possa ser promovido, ou na iniciativa privada, que eu possa ter o preço da consulta, do procedimento, que eu possa aumentar, que eu possa escalar, que eu possa, né, ter esse toque não só pessoal, mas de crescimento, entendeu? E tem gente que é o contrário, e tá tudo bem, mas geralmente não é o tipo de pessoa que vai querer consumir o conteúdo que eu falo, né? Porque eu costumo falar sobre enriquecimento, finanças, investimento, renda passiva, todas essas coisas. E tá tudo bem se você não é essa pessoa. Eu só já me antecipo aqui de antemão que aqui o nosso direcionamento é outro, tá? A gente não vai falar de estagnação, não vamos falar de plantão, isso. Não. Aqui eu quero falar de crescimento, de escalabilidade, de investimento, de renda passiva, porque no fim das contas, conforme passam-se os anos, é o que fica sobre o poder das nossas escolhas, tá ok? Aí eu vou para um outro ponto, que é evitar o excesso de vínculos. É óbvio que se você tem muito vínculo empregatício, se você tem vários, entre aspas, empregos, trabalha no hospital A, B e C, dá plantão na policlínica, dá plantão não sei aonde, vai chegar uma hora que sim, você ganha dinheiro. Pô, tá ganhando dinheiro. Só que não se sustenta, tá? É algo que pode ser feito, na maioria das vezes, de forma temporária. De forma temporária. Porque se você faz isso por muito tempo, isso vai te consumindo. Isso vai te. Eu vou estar sendo radical, né? Mas matando aos poucos, tá certo? Por quê? Você vai requerer deslocamento, tempo, mente, corpo. E aí, você não consegue dar manutenção para essas coisas. Quando eu falo essas coisas, tá? Não falo coisas de maneira genérica, não. São as coisas primeiras da vida. A sua saúde, a sua sanidade, a sua qualidade de vida. Como que você faz isso? Tendo múltiplos vínculos empregatícios. A não ser que você seja funcionário fantasma, que aí já é errado, né? Você não vai conseguir. Você tem que ficar indo de um lugar para o outro. Grandes riscos de ter um burnout, alguma coisa nesse sentido. Mas fala, Fabrício, mas eu preciso do dinheiro. É o que eu falei, temporário, até faz sentido. O que não dá para acontecer é você elevar um padrão de vida a tal ponto no qual você precisa de tudo isso, porque você se torna um escravo do seu trabalho, tá? Aí é louco, porque aí fica mais difícil. Não quer dizer que é impossível, mas fica mais difícil de você se livrar. Aí o que eu sugiro, principalmente para o pessoal que acaba se tornando meu aluno,
Faça de forma gradativa, é o gradativo inverso. Por quê? Você vai procurar, você vai manter essas coisas no curto prazo. Vamos supor, tem 4 vínculos empregatícios, mas você não tem um minuto de respiro, você trabalha de segunda a segunda. Aí primeiro você vê qual deles é o que te. Não é o que te paga menos, tá? É o que te absorve mais. É aquele que te acaba mais. Ah, cara, eu saio desse aqui estressado, às vezes eu fico bem mal, não tá dando. Então é esse que você vai focar para se livrar primeiro, entendeu? Aí você passa a gerar uma diferença entre o quanto você gasta e o quanto você recebe e vai guardando até ter o suficiente ali, uns 2, 3 meses, para se livrar daquele vínculo. E aí você faz isso, entendeu? E você procura manter esse padrão, porque aí vai chegar um momento que aquele vínculo em específico não vai ser mais necessário, tá certo? E aí você vai manter aquele padrão de vida, que não vai ser um padrão de vida ruim, provavelmente, só que ele vai te gerar espaço, ele vai te gerar tempo na sua agenda, vai te gerar bem-estar e você vai cuidar daquilo que realmente importa, que é a sua saúde, a sua família, a sua finança, os seus investimentos, entendeu? Então, por isso que eu falo, as coisas, elas têm que ser feitas com cautela, que agir de forma racional. E se tudo é na base da emoção, na base do, apareceu, eu vou pegar, e tem um negócio de última hora, eu vou fazer. Você está deixando com que a vida dos outros faça as escolhas por você. Você está sendo coadjuvante da própria vida. E isso, sinceramente, não é a melhor opção de se viver. Ok? Você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que fazer as suas escolhas de forma acertada, de forma racional, com a qual você tenha noção das causas e consequências de. Ok? E falando em coisas temporárias, você tem que ter noção de que temporário é temporário, não é vitalício. Não é igual medida do governo, que fala nada mais eterno do que uma medida temporária do governo, né? Então, eu vou dar esse plantão aqui temporariamente. Aí faz por 3 meses, faz por 6 meses, faz por um ano. Quando você vê, você está preso àquilo. E por única e exclusiva culpa sua. Entendeu? Então não se deixe levar único por dinheiro, porque senão você fica preso a lugares, fica preso a empregos, a pessoas as quais às vezes você não quer, ou não que você não queira, às vezes o lugar é até bom, as pessoas são boas, mas você não tem um potencial maior. Por quê? Porque não tem como ser promovido, igual eu falei. Às vezes você está restrito por um salário, entendeu? E aí esse salário ele não vai aumentar porque não é iniciativa privada, não está sob meu poder, eu não tenho escolha aqui dentro, certo? Então, no curto prazo pode parecer uma escolha equivocada você sair. Eu vou ganhar menos, Fabrício. Eu vou fazer menos, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, 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 não. Se você está pensando assim, já está pensando como um derrotado. Mas o mercado de trabalho é selvagem, estão formando muitos médicos e tudo mais. Para isso que a educação financeira existe, meu querido, minha querida. É para isso. É para que você possa fazer essas transições de forma tranquila. Você não tem que ficar dependendo do dinheirinho no bolso, porque você já se precaveu de forma antecipada, tá? Então, trate coisas temporárias como que elas são, temporárias, tá certo? Não delongue demais uma situação que de início não era para ser, beleza? E aí é isso, conforme você vai investindo, você aumenta seu patrimônio, a sua renda passiva cresce. E aí entra mais um influxo. Sabe essa renda passiva que eu falo para você reinvestir? Sei lá, vamos supor que você é um investidor iniciante. Aí todo mês pinga ali na sua conta cerca de R$ 500. R$ 500. E aí você pega e fala, caramba, R$ 500, vou reinvestir, porque o Fabrício me ensinou que eu tenho que gastar da minha fonte de renda primária, dos frutos do meu trabalho. E é isso mesmo. Você pega e reinveste. Mas, como eu falei de temporário anteriormente, você também pode usar esse dinheiro como um complemento temporário à sua renda, caso você necessite. Então, às vezes você está num período de mudança, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, eu vou fazer alguma coisa, eu vou precisar de um dinheiro além da reserva de emergência que eu consegui guardar. Aí você utiliza a renda temporária dos seus investimentos, não tem problema. Mas como eu disse, tratar coisas temporárias como temporárias. Você não vai pegar eu vou viver dos dividendos que nem são muitos ainda. Faria algum sentido se você estivesse recebendo milhares de reais de forma passiva. Mas as pessoas que passam por
esses percalços, né, por esses entraves psicológicos de escolha, ir para A e para B, elas geralmente não estão com a vida ganha, tá? Elas não estão com a vida ganha, porque senão isso não estaria acontecendo. Então por isso que eu digo, tem que ser analítico, tem que ser cauteloso, porque, cara, você é assim como médico, você não vai ser como investidor. Então você é um bom médico. Na hora de você fazer o diagnóstico, você toma todo o cuidado possível, pede os exames complementares ali, fecha o diagnóstico com segurança, escolhe o padrão ouro de tratamento. Aí chega nas finanças e você, perdão da palavra, caga tudo. Não, né, cara? Não, não vai fazer isso. Da mesma forma como que você trata um paciente, o máximo de maestria possível, espero eu, você vai tratar o seu dinheiro, ok? Então eu não vou escolher um remédio no bingo. Não, eu vou escolher um remédio de forma embasada dos sintomas, no diagnóstico que eu fechei e que possa tratar essa patologia. Eu não vou pegar, girar a roleta e falar, porque o Unidunité eu vou investir em você. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Que senão é a mesma coisa que você escolher, sei lá, eu vou tratar o vírus com antibiótico, né? Como muita gente tem feito. Não faz isso, tá bom? Então, faça escolhas acertadas, faça escolhas com cautela, faça escolhas com algum embasamento e sustente elas no longo prazo. Por quê? Porque aí você vai diminuir a sua sobrecarga de trabalho. Entendeu? A sobrecarga de trabalho, quando eu falo em diminuir, eu não falo só, eu vou trabalhar 1 hora menos por semana. Não, aí é uma questão de organização, na maioria das vezes. Mas eu falo nisso, de você ter escolhas, de você se livrar de empregos que você não quer, de lugares que você não se vê crescendo neles, ou trabalhando no longo prazo, mas você tá ali, não sabe por quê, ou por alguma amarra financeira, tá bom? Então, é muito importante. Reserva de emergência, uma renda passiva e temporariamente você usar delas, né? Tanto da renda passiva quanto da reserva de emergência, para chegar nesses pontos dos quais você quer chegar, ok? Aí mais uma coisa muito legal, muito importante, chama-se previsibilidade orçamentária. Como assim, Fabrício? Previsibilidade orçamentária. Sabe aquele paciente que você às vezes está fazendo? Eu fiz tratamento de pele. Eu usei o Acutan quando eu era mais novo, digamos assim. A cara cheia de acne. E o que acontece? Todo mês eu tinha que fazer os exames. Entendeu? Os exames de sangue. Tinha que reportar os sintomas para o dermatologista. E havia uma certa previsibilidade naquilo. Porque eu tinha algo prévio. Eu tive uma primeira consulta, os primeiros exames, que era como eu estava antes do medicamento, e conforme passavam os meses de tratamento, eu podia ter um comparativo, tá certo? E o que acontece? Você pode fazer isso com as finanças, as suas contas, os seus gastos, os seus objetivos. Quando você torna isso previsível, quando você traz isso para a realidade, anota num papel, numa planilha, ou seja lá o que for, você consegue bater com o tanto que você ganha ou com o tanto de potencial que você tem de ganho, tá? E aí quando você faz isso, você se antecipa. Então você já sabe se você vai poder viajar ou não, para tal lugar ou não, se você vai poder gastar ou não, se você vai poder se demitir, quando você vai poder se demitir, tá certo? E aí a sua vida, ela para de te pegar de surpresa. Porque a pior coisa que tem é você ser pego de surpresa financeiramente. Até as coisas que não são previsíveis, você tem que se preparar para elas. Então, bateu o carro, não tem seguro. Bom, espero que você, educado financeiramente, tenha um dinheiro para aquilo, entendeu? Mas eu vou ter que gastar, não sei o que lá. Não, cara, você tem que se responsabilizar por isso. Então, quebrou carro, aconteceu alguma coisa em casa, alguma coisa na família, no trabalho, você, por exemplo, também teve algum problema de saúde, você tem que estar preparado para essas coisas. Não estou falando ao ponto de gerar uma neurose, de ficar píssico com tudo isso, mas ao ponto de não ser surpresa para você, tá? Se você tem um celular, um smartphone, e a sua vida, não a vida, né, mas assim, foto, documento, coisa do trabalho, isso aquilo tá no smartphone, e você não faz backup do celular, desculpa, você é um irresponsável. Porque se você for roubado, se o seu celular quebrar, se acontecer alguma coisa, você vai perder. E é isso. Hoje é tudo tão fácil. Você contrata um serviço na nuvem, da iCloud, do Google Drive, você paga ali uma merreca por mês
e você faz o upload de tudo aquilo e pronto, tá salvo. Tá? Mas a maioria das pessoas não é assim. Não sei porquê, não é assim. As pessoas não preveem as possíveis coisas que podem acontecer. Tanto pro bem quanto pro mal, tá? Porque às vezes é oportunidade, às vezes é oportunidade. Às vezes aparece uma oportunidade no seu horizonte e você não tá preparado para agarrar ela. Louco isso, né? Louco isso. Quantas vezes já não passou alguma coisa na sua frente em um dado momento e você não tinha o que era preciso. E depois você fala, putz, aquele era o momento, aquele era o momento. Mas não se preocupe, tá? Diversos outros momentos vão aparecer, diversos outros momentos vão aparecer. Só que a questão é que você vai ter que estar com os olhos abertos o suficiente para enxergar e com a capacidade, né, para poder aceitar, seja lá qual empreitada for. E nesse caso em específico, qual eu converso com vocês, eu falo com vocês, é justamente a empreitada de você se tornar um médico investidor. Uma pessoa que é educada financeiramente ao ponto de não se preocupar de forma alguma com o dinheiro, no sentido de, vai faltar, vou quebrar, vou falir, não posso por causa do trabalho, preciso trabalhar. Não, você é a pessoa que vai poder parar e falar, cara, não, eu não preciso mais desse emprego. Sai, sem peso na consciência algum. Não quero mais dar esse plantão. Não dá, sem peso na consciência algum. E não só sem peso na consciência, mas sem peso no bolso. Sem peso no bolso. Beleza? Então, previsibilidade orçamentária. Ponto importantíssimo, tá bom? E por último, tá? Por último que eu vou falar aqui, que ajuda a diminuir a sobrecarga de trabalho, ainda entrando nessa questão da previsibilidade, são investimentos que possuem recorrência líquida. Como assim, Fabrício? Recorrência líquida. Já vou explicar. Lembra quando eu falei de liquidez? Liquidez é tudo aquilo que eu posso ter acesso imediato, que eu posso pegar e gastar, sacar, seja lá o que for. Então, alguns investimentos, eles requerem um prazo de resgate, tanto para aquilo que eles provêm, aquilo que eles rendem, quanto para aquilo que eles se tornam, tipo o aporte inicial. E só que em contrapartida, existem investimentos que eles geram uma previsibilidade recorrente, líquida. Exemplo, para citar exemplo, fundos imobiliários. Fundos imobiliários, no geral, em via de regra, eles te pagam mensalmente. Então olha que louco, você tem um investimento que você está exposto e que você sabe que mensalmente alguma coisa vai cair na sua carteira, na sua conta do banco. Isso é recorrência líquida. Quando você tem uma recorrência líquida, você passa a ter uma média de quanto você recebe disso. Tá certo? Uma média de quanto você recebe disso. E isso entra na sua previsibilidade orçamentária e te permite flexibilidade na hora de fazer uma transição. Uma transição tanto financeira quanto empregatícia, tá certo? Então por isso que é muito importante você estar exposto nesse tipo de investimento. Eu não recomendo estar só nesses investimentos, não. É óbvio que vão ter investimentos que você vai ter que esperar o prazo do resgate, que às vezes vai demorar. Às vezes vão passar alguns anos, meses, seja lá o que for. Só que você está exposto em investimentos que te permitam pingar um dinheiro diretamente na sua conta e diretamente no seu poder, de forma com a qual você se antecipe e saiba, é muito importante. Muitíssimo importante. Por quê? Porque isso ajuda na sua autonomia em relação às suas horas de trabalho. Tá certo? E assim você vai construindo uma vida financeira sólida. Tá? Então a vida financeira sólida é isso. É quando você tem essas bases as quais você constrói uma casa de verdade, um prédio gigantesco, metaforicamente falando, e que te permita orbitar pelos outros campos, pelas outras nuances da vida, sem ter preocupação, ok? Muito pelo contrário, você se sente livre, você se sente leve. É a melhor coisa que tem, exemplo com medicina, afinal eu tô falando com médicos. Sabe quando você trabalha num lugar, não sei você, mas eu trabalhei em lugares que tem bastante condição, em lugares que não tinham tanta condição assim. E é bem melhor você trabalhar sabendo que você tem uma equipe capacitada, sabendo que você tem equipamento de ponta, sabendo que você tem medicamento ao seu dispor. E é muito ruim, às vezes você não aceita, o mais prudente é não aceitar, quando você não tem nada disso, quando você tem as suas próprias mãos e o seu conhecimento e acabou. Qual dos lugares você performa melhor? O lugar onde você tem abundância disso ou o lugar em que falta? E aí, falando em investimentos, essa falta ou abundância de recursos
ela cabe única e exclusivamente a você investidor. A você investidor. Hoje eu falei nos stories justamente sobre um livro que eu tô lendo sobre comportamento. Comportamento relativo a finanças. E diferente de outras áreas, por exemplo, medicina, engenharia, tudo isso, na qual houve um progresso de fato nas pessoas as quais se especializaram naquilo e fizeram aquilo, dinheiro não, tá? Um exemplo do livro bem bacana é tipo, é você pegar, ele dá um exemplo de um faxineiro, e o faxineiro passou a vida toda investindo, ninguém sabia, tá? Ele sempre viveu uma vida humilde. Mas no final da vida dele, quando ele morreu aos 90 e poucos anos, ele deixou, se não me engano, quase 10 milhões de dólares. De dólares, de patrimônio. E boa parte ele doou e um pouco ele deixou para os enteados dele. E para o pessoal foi uma surpresa, porque os empregos que ele teve durante a vida eram sempre salários base, né? Salários mínimos. E como que um cara desses conseguiu? Né? E aí eles citam o contrário, um cara que era um CEO do banco e tudo mais, formado em Harvard, em economia, com todos os diplomas possíveis, que era muito rico, sim. Só que pelo comportamento que ele tinha, às vezes de esbanjar demais, de gastar demais, de pegar empréstimo, mesmo tendo dinheiro, chegou um dado momento em que ele faliu. Né? Ele faliu porque ele não previu a crise de 2008. E essa é a grande sacada. Você conseguir pegar um cara do mercado financeiro, formado no mercado financeiro, em boa faculdade, uma pessoa rica, e uma pessoa, entre aspas, tá? Sem formação alguma. Quando eu falo formação é educação formal, mas que performou melhor do que a outra. E você só consegue isso, não falo só nesse assunto em específico, mas que eu consigo alucinar agora, com investimento. Porque, pensa, medicina. Realmente, você não vai pegar uma pessoa que não teve uma educação formal médica e botar ela para fazer uma cirurgia. Ela não vai conseguir fazer cirurgia melhor, ela não vai conseguir do que alguém que passou pela residência de, sei lá, neurocirurgia. Vamos pegar exemplo, neurocirurgião. Não tem como. Até mesmo o médico que não seja, não tenha passado pelo escopo educacional, fazer isso. Da mesma forma, não tem como um engenheiro, uma pessoa que não é engenheira, que não teve educação formal, não teve formação naquilo, prática naquilo, construir um prédio do zero, sem que esse prédio caia, entendeu? Mas nas finanças, tá? No dinheiro, isso tem. Louco isso, né? No dinheiro isso tem, porque é muito mais de comportamento do que conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele é necessário até tal ponto. Mas aí, consistência, o tanto que você aporta, o quanto você economiza, o quanto você é regular no seu estilo de vida, o quanto você é impulsivo ou não. Todas essas coisas, elas vão orbitando mais a esfera psicológica do que a esfera técnica da coisa, tá? E é por isso que às vezes você vai encontrar gente que ficou rica com poupança. Ah, o velhinho lá ficou rico com poupança. Como pode? A falta de conhecimento financeiro dele, no sentido técnico da palavra, foi compensada pelo tanto que ele trabalhou e pela consistência que ele teve. E ele consegue vencer algo educacional, tá? Então, eu quero que isso fique muito presente para vocês. Que o comportamento, quando a gente fala em sobrecarga de trabalho, é de suma importância. Extremamente importante, beleza? Então é isso. Hoje a gente conversou aí sobre alguns pontos acerca de como o médico investidor pode diminuir a sobrecarga de trabalho, ok? E pensou você trabalhar menos, né? Ou ficar um período sabático aí sem se preocupar com dinheiro? Pois é possível. E caso tenha ficado alguma dúvida, só me mandar mensagem nas redes, YouTube, Instagram, Facebook. E no mais é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.